Olá! Sabe, existem promessas no mundo que parecem oferecer liberdade, alegria, mas que no fim das contas o que entregam é só ruína. E é sobre uma dessas promessas que a gente vai conversar hoje. Nesta análise, vamos mergulhar fundo nos dados e usar uma perspectiva teológica para revelar a verdadeira face do alcoolismo. Vamos lá! A base de toda essa reflexão parte de uma ideia central, uma ideia muito poderosa, a de que o corpo humano não é só um organismo. Do ponto de vista bíblico, ele foi projetado para ser um espaço sagrado, sabe? Um verdadeiro templo, a morada da presença de Deus. Agora, segura essa ideia do corpo como um templo sagrado e contrasta com essa estatística aqui. É brutal. No Brasil, o álcool está ligado, em média, a 12 mortes a cada hora. Isso mesmo, por hora. Doenças, acidentes, violência, são 12 templos sendo destruídos a cada 60 minutos. É um número que assusta, né? Para a gente entender isso melhor, a fonte nos leva direto para a Bíblia. Essa ideia de templo começa lá atrás, com o tabernáculo, o Mishkan, no deserto. Aquilo era uma representação externa de um desejo de Deus de morar dentro do seu povo. E isso, segundo o Novo Testamento, se cumpre no corpo de quem crê, que vira o Naos, o lugar mais santo, a casa do Espírito Santo. E a partir daí, o alcoolismo ganha uma dimensão completamente nova. Deixa de ser só uma doença ou um problema social. Ele passa a ser visto como uma profanação. É como uma invasão a um espaço que foi consagrado a Deus. Um lugar onde uma outra força, a dependência, assume o controle. E o pior é que essa profanação, essa ruína, ela não fica só dentro da pessoa. Ela transborda e causa uma destruição imensa ao redor. Vamos ver agora como isso se manifesta de uma forma bem trágica na nossa comunidade, começando pelo nosso trânsito. Olha, os números são realmente alarmantes. As fontes que a gente consultou indicam que, aqui no Brasil, algo entre 30% e 40% de todas as mortes no trânsito envolvem álcool. Isso dá umas 10 mil vidas perdidas, todo ano, em acidentes que, na verdade, poderiam ser totalmente evitados. Sabe, 10 mil mortes por ano é um número tão grande que a gente perde a noção, vira só estatística. Mas a forma como a fonte traduz isso aqui é impactante. Pensa só. É o mesmo que um avião comercial lotado caindo, toda semana. Imagina essa notícia no jornal, toda santa semana. Pois é, essa é a escala da tragédia. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Por quê? Quem são as pessoas que morrem nesses acidentes? Em até 45% dos casos, a vítima fatal não é quem bebeu e dirigiu. São pessoas inocentes, passageiros, pedestres, ciclistas, motoristas sóbrios que só estavam no lugar errado na hora errada. Dos acidentes na rua, a nossa análise agora nos leva para dentro de casa. E se o corpo é um templo, a família é vista como uma espécie de igreja doméstica. Mas o alcoolismo, ele transforma esse santuário num verdadeiro campo de batalha. Esse número aqui é devastador. No Brasil, até 65% dos casos de violência doméstica acontecem sob a influência de álcool. A substância, veja bem, não cria o agressor, mas ela age como um catalisador terrível que tira os freios morais e acaba potencializando a crueldade. E essa tabela ilustra o conflito de uma forma brilhante. De um lado, a Bíblia instrui os pais a ensinar a palavra, mas o alcoolismo traz confusão mental. A ordem divina é cuidar da família, mas a realidade se transforma em violência. Os filhos são descritos como uma bênção, mas acabam vivendo em meio à negligência e ao trauma. É um contraste gritante. E as consequências para as crianças, elas duram gerações. Filhos de dependentes têm 4 vezes mais chances de se tornarem dependentes também. Em milhares e milhares de casos de negligência, o vício dos pais é o fator principal. E a maioria dos adolescentes que foge de casa, que vai morar na rua, aponta a dependência química no lar como motivo. É um ciclo que se perpetua. Então, depois de ver todo esse estrago, a pergunta que fica é: por quê? Por que as pessoas chegam a esse ponto? A análise agora muda o foco, sai da consequência e vai para a causa, tentando entender o que, no fundo, o alcoolismo tenta preencher. O ponto-chave é este. O vício prospera numa alma que está com sede. O álcool promete uma alegria rápida, um êxtase químico, só que há uma imitação barata e destrutiva daquela plenitude que, segundo a teologia cristã, só se encontra na presença de Deus. É alegria falsa contra uma plenitude verdadeira. E essa passagem de Efésios resume perfeitamente a escolha. Ela apresenta 2 forças disputando o governo do nosso templo. Ou ele é preenchido pelo vinho, que no fim leva à confusão e à dissolução, ou ele é preenchido pelo Espírito, que produz os frutos da vida.
Mas a boa notícia é que um templo em ruínas não precisa ser o fim da história. A análise agora se move do problema para a solução, apresentando um caminho claro, um caminho estruturado para essa reconstrução. Aqui estão os passos práticos. Tudo começa com a humildade. Quer admitir a derrota, sabe? É dizer, eu não consigo sozinho. Depois vem a entrega, que é basicamente uma troca de governo. O álcool não manda mais. Em seguida, a confissão, para quebrar o poder do segredo. O quarto passo é a renovação da mente, reprogramar os desejos. E por fim, a vigilância constante, para proteger essa liberdade que foi conquistada com tanto esforço. E tudo isso reforça a mensagem central desta análise. A felicidade de verdade, aquela que a alma da gente tanto busca, ela não está no fundo de uma garrafa. Ela vem de uma fonte interna, uma fonte que nunca seca. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Quando existe uma satisfação espiritual de verdade, bem lá no fundo, a necessidade de buscar um preenchimento em fontes externas e ainda por cima destrutivas, ela simplesmente desaparece. Usando uma analogia bíblica, o alcoolismo age exatamente como um ladrão. Primeiro, ele rouba a verdade, com aquela promessa de uma felicidade que ele não pode entregar. Depois, ele mata o corpo, aos pouquinhos. E no fim, ele destrói a alma, as relações, a paz, tudo. E aqui vem a grande mensagem de esperança. Mesmo diante da ruína mais completa, o arquiteto original, aquele que projetou o templo, ele não o abandona. Ele está pronto, esperando o clamor por ajuda para começar o projeto de reconstrução. E a gente termina com essa reflexão. Uma pergunta direta, um convite a uma avaliação bem honesta, bem interior. O que ou quem está de fato governando este templo? Obrigado por acompanhar essa reflexão com a gente